Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. O Narrativas Antagonistas tem um formato diferente, que geralmente é apreciado por quem gosta de debates mais aprofundados. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia um fato diferente. Fato do dia de hoje: os brasileiros progressistas que defendem os ayatolás do Irã. Como entender? Como entender? Como entender? Aliás, hoje, que é dia 13 de junho, é o dia do santo da minha devoção, Santo Antônio de Pádua, que é este aqui. O que você sabe sobre Santo Antônio? Vai colocando aí. Eu tenho aqui uma relíquia de Santo Antônio de Pádua, que é uma tela, um tecido tocado na língua do santo. Eu carrego isso comigo. Você é da turma que tirava o menino Jesus do colo do Santo Antônio para arrumar namorado? Você virava o Santo Antônio de cabeça para baixo até ele te trazer um namorado? Santo Antônio é o santo da palavra, tá? É o santo da palavra. O milagre dele era estar na universidade e ao mesmo tempo defendendo o pai dele num tribunal em outro país e conseguindo que esse pai fosse inocentado. Enfim, o que você sabe de Santo Antônio? Vai colocando aí. Enquanto você faz aí sua oração para Santo Antônio, que nós estamos precisando, precisa orar para tudo, gente. O que quer que você acredite, saia aí orando. E vamos lá para o fato do dia. Fato do dia: os brasileiros progressistas que defendem os ayatolás do Irã. O que aconteceu? A gente de ontem para hoje teve o início de uma nova fase no conflito no Oriente Médio. Israel agora ataca os ayatolás do Irã. Ataca o Irã diretamente, que tem armas nucleares e que é, vamos dizer, o grande financiador e articulador de todos esses movimentos terroristas que a gente vê na região. Vamos dar uma olhada aqui. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. تصویر محل اصابت موشک‌های دشمنان هستند به سایت هسته شهید احمدی. Aqui tem uma animação que eu acho que vale a pena ver, foi divulgada por Israel, mostrando todo o ataque que foi feito a bases nucleares no Irã. Vamos dar uma olhada.
Aqui, ó, vamos ver esse tweet do Hoje no Mundo Militar. Essa imagem resume bem o nível de precisão de Israel nos seus ataques. Trata-se de um prédio na região de Teherã, onde vivia um dos comandantes militares iranianos que foi eliminado hoje. O míssil entrou pela parede do seu quarto, eliminando-o no ato. Teherã está a mais de 2.000 quilômetros de distância de Israel. Vocês vejam ali que é com dano mínimo. O pessoal na internet estava falando, não acordou nem o vizinho. Inicia-se uma nova fase na guerra. E muita gente apreensiva, muita gente pensando, será que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Para onde vai escalar esse conflito agora? Eu não estou analisando isso aqui, tá? Eu estou falando de uma outra coisa. Estou analisando a sociedade brasileira. As pessoas que são progressistas ou se dizem progressistas, mas que saíram em defesa dos ayatolás do Irã. Bora lá, o que já aconteceu em Israel com minorias. A parada gay de Tel Aviv, a única do Oriente Médio, foi cancelada. Vamos dar uma olhada. Olha, a prefeitura de Tel Aviv cancelou a parada do orgulho marcada para esta sexta-feira, vulgo hoje, após ataques israelenses contra alvos militares e nucleares no Irã. A medida foi tomada diante da expectativa de uma retaliação por parte de Teherã. O evento, considerado o maior do tipo no Oriente Médio, teria a presença da ativista trans Caitlyn Jenner. Vocês viram que a Caitlyn Jenner está lá em Israel, era para isso, e marcaria a primeira edição da parada gay desde os atentados do Hamas em outubro de 2023. E aí vai falando, olha, nos últimos anos os casos de repressão se multiplicam no Irã. Uma jovem bissexual presa durante protestos contra o regime relatou ter sido interrogada com insultos homofóbicos após um agente de segurança ter tido acesso às suas mensagens com a namorada. Enfim, a repressão ali é gigantesca. E quando a gente fala no conflito entre Israel e Irã, a gente está falando no conflito entre o Estado do povo judeu e um Estado teocrático radical que financia e apoia terroristas no mundo todo. Então, o que acontece? Isso atinge a comunidade judaica onde quer que ela esteja. Não sei se você sabe, semana passada teve gente nos Estados Unidos abrindo fogo de lança-chamas e matando gente em passeata judaica. Isso é o terrorismo, é algo que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem aqui a Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP, ela lançou esse comunicado aqui, prevenindo possíveis efeitos colaterais no Brasil, informa que está atuando fortemente em defesa da comunidade, reforçando suas atividades, contatos com autoridades e forças de segurança pública, assim como assessorando diretamente entidades e comércios. Por ora, não há indícios concretos de ameaças iminentes para a nossa comunidade. Sendo assim, não há razões para alteração na rotina comunitária. Entretanto, recomendamos que fique atento a comportamentos ou objetos suspeitos em sua rotina, principalmente no caminho e no entorno de entidades judaicas. Comunique imediatamente qualquer suspeita ao canal de denúncias da FISESP. Em caso de urgência, ligue primeiro para a Polícia Militar. Cobre rigor e colabore com os processos de segurança das entidades que você frequenta. Eu não sei se você frequenta entidades judaicas, mas o crescimento do esquema de segurança é não só a pedido das entidades, tá? Avaliado pelas próprias forças de segurança e de inteligência do Brasil, mesmo durante o governo PT, tem reforçado a segurança em eventos da comunidade judaica. Não eventos falando de guerra, nada. É qualquer evento, qualquer. Ah, criancinhas não sei o que lá. Tem que ter segurança reforçada. E aí, eu vou trazer aqui uma carta aberta que o William Douglas, que é desembargador, cristão, palestrante, fez ao presidente Lula. Uma carta de um cristão ao presidente sobre Israel e Gaza. Na tela. Quando Vossa Excelência age como presidente, seus erros e acertos espirituais atingem todos os brasileiros. Vossa Excelência pode trazer bênção ou maldição para todo o país. É o abre da carta.
Tá. E aí ele diz o seguinte, vamos lá. Reconhecemos que há dor e sofrimento dos dois lados deste conflito envolvendo judeus e palestinos e que toda a vida é preciosa aos olhos de Deus. Palestinos e judeus sem distinção de valor. A presente carta foca no aspecto espiritual e bíblico da relação com Israel, mas isso não anula nossa empatia com o sofrimento do povo palestino. Lamentamos profundamente a morte de cada civil palestino inocente, assim como a de cada israelense, e desejamos que haja liberdade, dignidade e segurança para os dois povos. Mas isso só será possível com o fim do terrorismo e o respeito mútuo entre as nações. E aí ele vai falando da Bíblia. É legítimo que Vossa Excelência não creia em tudo que está na Bíblia, respeito isso plenamente. Todavia, peço que considere que 80% dos brasileiros acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e conduta, e a partir dela tomam suas decisões na vida, desde as mais importantes até as mais triviais. Assim, se a Bíblia estiver certa, como cremos que está, quem for contra as Escrituras, mesmo que não creia, receberá as consequências de seus atos. Olha, ele vai falando sobre justiça e sobre o posicionamento do presidente Lula, que, em última análise, interfere muito pouco no conflito Israel-Palestina. O que o Lula fala vai mexer o que lá? Nada. Mas interfere na segurança da comunidade judaica aqui no Brasil. E ele devia pensar nisso, porque ele é presidente do Brasil, não é verdade? Aí vamos ver a reação do Macron. Macron, né, que está aí best friend do Lula. O que o Macron vai falar desse ataque de Israel contra o Irã? Na tela. A França condenou repetidamente o programa nuclear do Irã e tomou todas as medidas diplomáticas apropriadas em resposta. Neste contexto, a França reafirma o direito de Israel de se defender e garantir sua segurança. E aí ele pede que diminuam a tensão, etc. E fala o seguinte: hoje conversei com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o rei da Jordânia, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o emir do Catar, o chanceler alemão, o primeiro-ministro britânico e o presidente dos Estados Unidos. E aqui eu trago meu amigo Augusto de Franco. Vai ser até engraçado ver Lula e o PT se contorcendo para defender o Irã, seu querido parceiro no BRICS. Ainda não apareceram, mas logo vão surgir as contabilidades criativas de criancinhas iranianas mortas por Israel. Sugiro contratar para isso o Ministério da Saúde do Hamas. O Lula outro dia estava falando que mataram 12 milhões de pessoas em Gaza, que não tem nem perto de 12 milhões de habitantes. Israel inteiro tem 10 milhões, enfim. E como é que o Lula reagiu? Antes de falar como o Lula reagiu, vamos fazer aqui uma atividade da qual o governo gosta muito, que é o combate às fake news. Coloque essa imagem na tela. Isso é fake news, gente. Alertem todas as pessoas. Isso é uma montagem que pode ter até inteligência artificial. Isso é fake. Qual que foi a reação do governo? Foi essa daqui, na tela. O Itamaraty divulgou uma nota na manhã desta sexta-feira, 13, para dizer que o governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional. Enfim, não é só o Lula. Tem também uma massa crítica, Free Palestine, que nunca teve na região, não entende nada do conflito, não tem nenhuma piedade pelas vítimas, tá para causar e tá lá. É inacreditável que um país minúsculo como Israel, que não agrega nada de bom ao mundo, coloque o planeta inteiro sob a ameaça de uma guerra nuclear. E aí alguém pede e mostram a ela, vamos ver. Contribuições de Israel incluem tecnologia, Waze, agricultura, irrigação por gotejamento, e vai lá. Prêmio Nobel, caramba. Agora eu acho que essa imagem fala mais que 1000 palavras. Tweet aqui da Lídia Maria. Uma iraniana antes da Revolução Islâmica de 1979.
Mais uma consideração aqui. Não entendo por que o pessoal que tanto critica evangélicos e cristãos defende um regime que oprime, apedreja, mata mulheres e gays em pleno século XXI. Vale tudo mesmo para ser anti-americano? Pedro Cerise pergunta: eu acho tão engraçado mulheres de esquerda saudando e torcendo pelo regime iraniano. Queria ver elas lá, passeando nas ruas, defendendo as causas LGBT e um Estado laico. Aí tem umas, ó, bota pra F, Irã. E a Natália comenta: eu acho que deveria ser obrigatório que todas essas queridas defensoras do regime dos ayatolás troquem de lugar com as mulheres iranianas oprimidas e massacradas por esse regime FDP. Eu vou trazer agora para vocês um relato de mulheres iranianas refugiadas no Brasil, para você ter uma noção do que é Irã. É a Máxima Nadim e a Mar Moni. Elas são irmãs, elas fugiram para cá porque elas já estavam sendo perseguidas, e elas contam um pouquinho como é que funciona o Irã, esse lindo país que o Lula está defendendo e que você vê vários progressistas que se dizem a favor das mulheres, a favor dos gays, a favor das lésbicas, a favor das trans, a favor de todas as minorias. Eles se dizem a favor. Só que eles estão apoiando um país que faz isso daqui. No Irã, sair depende onde que você vai, né? Para que onde país você vai? que você vai. Tá. Por exemplo, para Estados Unidos, Não pode. quase não existe consulado lá, né? Para Americano. Isso, para pegar visto. Não existe. Para Canadá, para Inglaterra, hoje em dia, para Israel. Israel, para regime islâmico, não existe Israel. Israel, é. Então, Eles nem consideram, né, um país. depende onde que você vai. A gente vem com o Brasil, Irã ainda não tem problema. Não sei, depois talvez Depois mas dessas manifestações, de repente comece a ter, né? Mas sempre Brasil um país que é bem legal no visto de mundo, e Irã não tinha problema, então a gente pôde pegar visto para sair. A gente saiu com visto e mais fugimos. Entendi. Chegamos aqui como... Vocês não chegaram a falar assim, a gente vai pra lá e não vai voltar mais. Vocês nem falam isso. A gente vai sair... Não pode, Não pode, porque né? eles presam você lá. Entendi. Porque eles... No aeroporto. No aeroporto. Sim, no aeroporto do Irã. Isso, se eles Quando acham que você vai sair para não voltar, eles não Já deixam prendem. você Tiveram a sair. assinatura dos seus pais para vir. Sim. Cara... Eu não. Eu venho com o marido. Aí pode. Mas para... Eu que estava solteira e Sempre meu pai. precisa de E sair. ele também não pode voltar pra lá. Melhor não, né? Ele... É arriscado, né? Não, acho que ele pode Não ainda. apareceu a cara dele ainda, né? Não, é verdade, tudo podemos. Só, Ah, não, claro, sabe? você Tipo, corre o mas- risco. Corre o risco. Não, eu não posso, porque eu tenho mensagem mandada, eu não posso. Porque eu fiz várias entrevistas entendi. com outro canal que está no outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E aí, Eu que com ele certeza já, eles nome viram. dela já tá no Já tá numa na lista negra. porque eu falei Entendi. sobre E tem essas perigo regras. para- A Máxima Nadim conta que eles patrulham também pela rede social e chegam até você, mas não é patrulha se falou mal do governo, não é. O buraco lá é muito mais embaixo aqui. Polícia é verdade, esse que a gente fala, e sempre a gente tem medo, por exemplo, na escola, na universidade, no trabalho. Eu lembro, uma vez eu fui para trabalhar, porque eu trabalhava para porque tinha contato com o governo. Sim. Então a gente precisava fechar tudo e não poderia pintar unhas e também não poderia vir sem meia. Só só pé. Meia calça. Não. Calça alta, não poderia. Não, isso, tipo, Não poderia usar calça alta. Parece só cima do pé. Tá. E não pode parecer. Não pode aparecer essa parte de cima do pé. Isso. No trabalho, gente, chegou pessoas Sem lá, maquiagem, sem então. maquiagem, tudo tipo pagada. Você vai como uma mulher que não tem sentimento, não tem nada, tem tem que brilho, fechar né? tudo porque beleza da mulher é proibido. Beleza. Assim, você nasceu mulher, é proibido. Você quer ficar beleza, você quer ficar poder, é proibido. Então tudo é proibido.
Então mandaram uma pessoa, comprou para mim meia, porque chegava de outra empresa para eu colocar meia, que não chegar, tipo assim, multa para a empresa. Então tem leis, tem regras que, sabe, você vai ver até quando eu tenho que aguentar isso. Mostrar a parte de cima do pé. Gente, você cria para você uma vida que você quer viver, né? Tipo, você quer viajar, você quer viver como outras mulheres do mundo, que tem liberdade para escolher. E você vai ver que você não tem mais escolha nada, para nada. Mesmo que você tentou tudo para a sua vida, mas você não tem voz, não pode dançar, não pode. Muitos nossos amigos dançarinas estão na cadeia, porque eles estavam professor de dança. Eles colocaram alguns vídeos no Instagram. Eles vão pegar dançando, ensinando dança para mulheres. Nem isso pode. Não pode. Não pode. E então a gente também ficou. Polícia pegou eu e ela. Primeiro pegou ela. Qual foi o motivo? Porque eu tava assim mesmo, porque tava frio. Eu fechei tudo porque não, para dor de cabeça. Tem fotos. Eu tava assim, fechado, um casaco com Uma bota e com calça. Calça. Cima desse tava um casaco. Meu casaco tava acima do joelho. Tá. Então, meu corpo não tava aparecendo nada. Então, com calça jeans, com calça jeans. E polícia por isso chegou, eu falei que precisa uma coisa até seu joelho. Você não pode andar sem. Chegou para mim e você fala, vem cá. Falei, por quê? Vem cá, você... Como assim você vestiu andando na rua? Porque você acha que essa Chanel foi muito chique também, sabe? Essa foi chique. Essa Chanel que ela usava. Tava bonita, sabe? Assim, tinha braço assim, mas tava cima do meu joelho. E levou jeito, tipo, parece que eu fiz como uma ladrão. Como uma ladrão. Sabe? Levou... Eu fiquei assim... vergonha, mulherão. Vai, anda. Assim. Eu comecei a gritar. Gritei muito. Falei, gente, por que? Eu não tenho nada. Por que você está me levando? Para onde? Porque às vezes... Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Talvez nós sabemos, na verdade. Quando que eles chegaram, polícia, nós conhecemos elas. Sim, mas você não sabe. Talvez eles vão levar você para onde que você não sabe onde é. Ninguém não vai saber. Nós sabemos que eles vão fazer o que com você? E eles, às vezes, e queima. E aqui, pra gente encerrar, eu queria trazer toda a potência do Thiago Ávila, que tentou entrar em Gaza. Daí, Israel queria que ele assinasse a deportação, ele não assinava. É o primeiro caso de pessoa sequestrada que o sequestrador quer mandar embora, a pessoa quer ficar. Não, tem aquele samba do Bezerra da Silva, Sequestraram Minha Sogra, que também era assim. Não sei se vocês conhecem esse samba, mas enfim. Thiago Ávila, essa potência, eu trago para vocês a força do protesto desse valoroso brasileiro. Pra nossa sociedade florescer, vamos levar pro mundo bem viver. Vambora, formiguinha, na nossa missão. É hora de fazer uma revolução. Pra nossa sociedade florescer, vamos levar pro mundo bem viver. Vambora, formiguinha, na nossa missão. É hora de... Olha, gente, agora eu acho que para Israel já era. Agora eu acho que acabou. Eu sou a favor de mandar o Thiago lá pro Irã só pra gente ver o que acontece. Pra lutar ali. Eu acho que, nossa, vai ser demais. Enfim, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que você acha? Calma, que antes da gente achar, a gente vai para as narrativas. O Estado colonizador e criminoso de Israel, governado pela extrema-direita, aliada ao fascista estadunidense Donald Trump, acaba de fazer mais vítimas. Depois de cometer um genocídio na faixa de Gaza e matar mais de 12 milhões de crianças, agora quer exterminar o Irã. Com base em quê?
em islamofobia. É um tipo de regime que só desestabiliza o Oriente Médio. Nós não podemos admitir que o Irã, que não fez nada para provocar esses ataques, seja invadido por Israel, porque a extrema-direita do Netanyahu quer matar todos os muçulmanos do mundo. A gente precisa se posicionar fortemente, e isso o presidente Lula já fez. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. Se nesse momento o presidente da República fosse alguém que vale a pena, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o ex do qual mais o Brasil sente falta, a gente estaria apoiando 100% Israel. Aliás, não estaria apoiando 100%, porque a gente já está pedindo mais. E já está pedindo para transformar o Irã num estacionamento. Porque aquilo ali é usina de terrorista para o mundo inteiro. Já tinha que ter acabado com Gaza inteira. Cimentado aquilo ali para não ter mais o perigo do Hamas. E tinha que fazer com o Irã também. Estamos apoiando, mas a gente acha pouco. Não pode deixar muçulmano no mundo, porque onde tem muçulmano, tem bomba. E pode ter bomba aqui no Brasil. Por quê? Porque não fizeram campanha para o Bolsonaro. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que não existe nenhuma desculpa para uma pessoa que se diz democrata apoiar o Irã. Não tem como. De jeito nenhum. Ah, mas por que a guerra? Por que isso? Por que aquilo outro? Olha, é o seguinte. Para opinar sobre uma guerra em si, você tem que ou ter experiência ou conhecimento geopolítico ou ter conversado com diversas pessoas que têm. Os debates que nós estamos vendo sobre os temas mais determinantes para a história da humanidade estão sendo feitos pela opinião pública com absoluta irresponsabilidade. Digo irresponsabilidade porque, assim, as pessoas que você está ouvindo em redes sociais sobre isso são pessoas que têm experiência em locais de combate, que já estiveram em conflitos trabalhando ou que passaram por conflitos como civis e sabem do que estão falando para você. São pessoas que conduziram ofensivas ou contraofensivas de guerra. Porque se você ouve pessoas que não têm nenhuma experiência, você está lidando com assuntos que são determinantes para o futuro da humanidade dos seus filhos com a mais absoluta irresponsabilidade. E esse é precisamente um caso em que isso acontece. E muita gente fala, não, porque eu tenho preocupação com as vítimas civis e tudo. Isso eu entendo. No Brasil, a maioria das pessoas nunca passou por uma guerra. A ideia de guerra para nós é a ideia do inferno absoluto. Quando você vai falar em guerra, a gente vê, às vezes, cenas de guerra, você não sabe nem de que país é. Quando você vê mãe, criança, a gente já entra em desespero de assim, como pode ser que isso exista? Não tinha outra forma de resolver esse conflito? A gente entra nesse desespero com a guerra, porque não faz parte da nossa realidade e é natural o ser humano que é pacífico repudiar. Daí a analisar um conflito, o que é justo ou não, que lado está certo ou não, tem uma grande diferença. Muitas pessoas saem na internet falando suas fontes sobre Israel isso, suas fontes sobre Gaza aquilo. Vi outro dia questionando uma pessoa, suas fontes sobre Gaza estão muito ruins, porque a pessoa estava falando que entram centenas de caminhões de ajuda humanitária diariamente, e o outro falando, suas fontes são muito ruins, não entra nenhum. De onde a pessoa tira essas coisas? Falar para uma pessoa que está trabalhando com ajuda humanitária em Gaza, as suas fontes são ruins. Percebem que quando as pessoas se idiotizam nesse nível, de não ter noção do que elas dominam e do que o outro domina, e começam a entrar numa discussão como se fossem especialistas no que não são,
e como se o outro fosse um iniciante naquilo que ele é especialista, as pessoas estão baixando o nível do debate de tudo na sociedade e ninguém chega a conclusão nenhuma. E as pessoas mais brilhantes são silenciadas pelas que são valentes justamente por serem ignorantes no tema. O tema da guerra, eu entendo que Israel tem o direito de se defender, sim, do Irã. E que a gente deveria agradecer o fato de não ter ayatolás com domínio de arma nuclear, se eles realmente conseguirem fazer isso. Porque, aliás, no Oriente Médio, neste momento, pessoas do Egito, Jordânia, Emirados Árabes, Arábia Saudita e até do próprio Catar, que por competir com a Arábia Saudita muitas vezes compactua com terroristas, pessoas estão aliviadas que estão diminuindo um pouco o poder desses ayatolás. Dentro do Irã, tem um apoio gigantesco a Israel, porque a população do Irã é massacrada. A população do Irã é uma população que vivia como a gente vive aqui em São Paulo, até os anos 70. Normal. Entraram os ayatolás. Não é que todo mundo virou ultra-religioso e polícia de costumes. Não. Teherã é igual a gente está aqui. Só que perigo um dia você ir ao shopping e cismarem que o véu da sua filha está errado, espancarem e matarem a sua filha. Ou ela não está de véu e ser o dia que foram lá. A população tem o conflito de costumes, tem o conflito da economia, tem os problemas de falta de energia elétrica. Existe muita instabilidade ali na região. Agora, apoiar um regime que em pleno século XXI espanca mulheres até a morte por usar um véu errado, promove um apartheid de gênero, promove uma perseguição implacável contra homossexuais. Eu não entendo como pessoas ocidentais se prestam a isso. Melhor, eu entendo. Para fazer parte de um grupo anti-americano, elas têm que ser contra tudo que Israel faz e, portanto, a favor dos inimigos. E aí apoiam essa indecência. E aí eu te pergunto, um adulto que se comporta assim, está preparado para os debates importantes acerca do nosso futuro? Tema pesado para sexta-feira, né? Mas, gente, é o tema do dia, eu precisava falar disso. Você vai ver no Papo Antagonista, com toda certeza, análise da guerra, tá? Análise do que está acontecendo, quem que fez o quê, quem que atacou o quê. Uma narrativa foi sobre outro tema. Foi sobre a sociedade brasileira e pessoas que estão se manifestando a favor do Irã, do regime iraniano. Ainda se fosse a favor das pessoas iranianas, aí eles iam estar contra os ayatolás? Não, aí eles não iam querer, porque os Estados Unidos também são contra os ayatolás. Então tem que ser contra. Enfim, vocês já entenderam a cabeça como é que é, né? A questão da guerra em si é uma questão que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque nós estamos entrando, olha, numa quadra difícil, um mundo com muitas guerras. E é por isso que nós, que vivemos um país que está em paz, deveríamos ter a sabedoria de não alimentar uma guerra que está dividindo as pessoas para favorecer dois partidos políticos que desde a virada do século não saem do poder. Enfim, deixo aqui esse raciocínio, mas eu sei que você quer a palavra do dia, né? A palavra do dia é formiguinha. Essa foi a única parte sextou do vídeo. Eu precisei trazer nossa formiguinha, grande guerreiro do povo brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Eu volto na segunda. Um beijo e até lá.